E aí, pessoal, continuando, né, de fazer uma aplicação, né, das fórmulas, né, da primeira lei de Ohms e da segunda lei de Ohms, tá? Aplica-se, né, o DDP. Lembra que o DDP é o que, né? Ela tá ligada à voltagem, tá certo? Né? A gente seria o U, seria a tensão elétrica, tá certo? Nas extremidades de um fio, né? Aqui eu coloquei algo a mais, né? Acho que eu vou ter que, até risquei, eu vou colocar lá, extremidades de um fio de 20 metros. Então esse 20 metros aqui, né, ele está associado à largura. Então a gente tem o U, tá certo? O U aqui, o U é a voltagem, né? A tensão, no caso, né? 100 volts, né? Seria a tensão, tá certo? Tensão. E aí a gente tem a largura do fio, a largura aqui, seria 20 metros, 20 m, tá certo? E nós vamos continuar. Seção circular de área de 2 milímetros quadrados. Área, tá certo? A área igual a 2 milímetros quadrados, tá certo? Então tá aqui, vamos ver o que mais nós temos. Sabe-se que a corrente elétrica que circula a intensidade de 10 amperes. Então I, né, que seria a corrente elétrica de 10 amperes, tá certo? Então nós vamos pegar aqui a resistência, né, a formulinha da resistência, tá? Então nós temos aqui a tensão quanto que é? É 100 igual a resistência, né, que a gente quer procurar, né? Vai precisar da resistência para poder encontrar quem? Né? A resistividade, né? O que é a resistividade? Lembra que é o Rho, né? Resistividade é aquela letrinha aqui, ó. Essa letrinha aqui, né? A gente tem que encontrar a resistividade, né? Que seria o Rho, que é aquela letrinha aqui, né? Parecida com um L, né? Meio fechadinha, tá? Apesar que eu não encontrei a letra correta, né? Peço desculpas até. Então vamos ver aqui. Aí nós temos vezes o I, né? Quem seria a intensidade? Seria 10 amperes. Deixa eu substituir aqui, né? Vezes 10, tá? E aí tá pedindo para calcular a resistividade, que seria o Rho, né? Como é que eu vou calcular a resistividade, né? Nessa fórmula aqui, se eu não tenho a resistência? Então eu vou precisar da resistência primeiro, tá certo? Então é por isso que eu tô, né, fazendo o quê? Eu estou calculando primeiro a resistência para depois usar essa formulinha. Primeiro eu vou usar essa daqui, tá? Então, nós temos aqui o U, que é a tensão 100, igual a resistência vezes 10. Então 10 aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Então 100 dividido por 10 é igual a resistência, tá certo? Aqui tem um zero, eu posso cortar, né? Aí vai ficar aqui 10 dividido por 1, 10, igual a resistência. O exercício está certo? Não, está faltando a unidade nesse exercício aqui. Qual a unidade da resistência, hein, gente? A unidade da resistência é o ômico, tá? 10 ohms, né? No caso aqui, né? Se não colocasse, ia estar errado, tá? Então, nós chamamos a resistência e a gente vai incluir a resistência aqui, ó, para a gente poder calcular, né, encontrar esse valor aqui de resistividade, tá certo? Que seria o Rho, né? Então esse daqui seria o Rho da parte resistiva, tá? Então aqui a gente encontrou a resistência, que seria 10 ohmicos ou 10 ohms, tá certo? Nós vamos colocar aqui na formulinha, tá? Na segunda lei, tá certo? Na segunda lei de Ohms. Então tá aqui. Aqui nós temos a resistência, né, que nós sabemos já quanto que é, que seria 10 ohms, tá? A gente vai calcular o Rho, que é essa figura aqui meio estranha, tá certo? A largura, nós temos a largura de quanto mesmo? Quanto que é a nossa largura? 20 metros, não é isso? Então nós temos 20 vezes 20, tá certo? E aí a gente vai colocar a área, né? Quanto seria a área? A área nossa é 2 milímetros quadrados,
Então veja bem, aqui está em milímetro quadrado, tá certo? E a nossa largura está em... Essa nossa largura, tá, a área está em 2 milímetros quadrados e a largura está em metros quadrados. Então a gente vai ter que fazer uma transformação. Lembra dessas transformações de medida? Eu tinha lá quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Não é isso? Né? Aí a gente tinha as unidades de medida. Então no caso aqui a gente tem que transformar, né, para milímetro, para metro quadrado, né? A gente tem que transformar isso daqui para metro quadrado. Tá? Por que metro quadrado? Porque é a área. Então aqui a gente está só na parte singular, né, da transformação, né, daquela tal transformação. Então a gente está aqui em milímetro e a gente tem que chegar aqui, ó, em metro. Até quantas unidades a gente tem para transformar isso daqui? Então tem 1, 2, 3, tá certo? Tá? Na unidade simples de transformação é uma só. Mas veja bem, se eu tenho aqui 10 a terceira, a gente tem que transformar, nessa parte aqui eu transformei lá para metro. Eu tenho que chegar o que? Em metro quadrado. Para mim chegar em metro quadrado, a gente tem que pular mais 3 casas novamente. Ó. Eu tenho que sair aqui do metro de novo, ó, 1, 2, 3, né? Seria o dobro, né? Aqui eu fiz um simples, né? Eu fiz a transformação simples, mas eu tenho que transformar um dobro. Então seria mais 3 aqui. Então seria para transformar 10 a terceira vezes 10 a terceira de novo. Eu teria 10 a sexta, tá certo? 10 a sexta, né? Que seria negativo. Por que negativo? Eu estou vindo da direita para a esquerda, né? Eu estou fazendo essa transformação da direita para a esquerda, né? E aí é considerado como sendo divisão. Então nós vamos ter aqui 10 elevado a sexta, né? Metros, 10 elevado a sexta metros quadrados, tá certo? Então a gente vai transformar isso daí nessa condição de metros quadrados, tá? Milímetros quadrados. Vamos lá, pegar aqui, vamos colocar aqui 10, a gente estava calculando o ρ, aí a gente tem a largura, tá certo? Aqui a gente vai colocar quem? A nossa área, tá certo? Como está aqui na fórmula, área. Mas como eu transformei a área, como é que vai ficar? Esse valor vai ficar 2 vezes 10 a menos 6, tá certo? Fiz essa transformação aqui, fiz a transformação simples, depois eu transformei novamente, porque ele é o dobro, tá? Então ficou 10 a terceira, mais 10 a terceira, 10 a sexta. Por que ele está menos? Tá? Porque era uma divisão, que está indo para a direita para a esquerda, só que eu fiz uma divisão, né, dobrada. Primeira simples, que eu pulo 1, 2, 3 para transformar em metro, tá certo? Transformei em metro. E depois transformei ela novamente para ficar em milímetro quadrado, tá certo? Então tá aqui. Agora, aqui que a gente pode estar fazendo, né? A gente pode tentar simplificar um pouco isso daqui, né? Como que a gente poderia, né, pensar em uma forma de fazer uma simplificação. Aqui eu vou colocar um aqui. A gente pode multiplicar em cruz, mas nesse caso aqui eu vou dividir aqui por 2. Aqui vai ficar 1, certo? E aqui dividido por 2 vai ficar 10. Não é isso? Eu dividi por 2 aqui deu 1. E aqui dividir por 2 deu 10. Como é que vai ficar? 10, tá certo? Sobre 1. O ρ, tá certo? E aqui eu dividi 10 por 2, 20 por 2 vai ficar 10. Então aqui vai ficar 10. E aqui embaixo, né, vai ficar 1, né, no caso. Ou seja, vai ficar 10 menos 6. Né? 10 menos 6. E aí a gente vai fazer uma multiplicação aqui, né? No caso aqui a gente vai multiplicar aqui em cruz. Aqui vai ficar assim, né? 1 vezes 10, 10, né? 1 vezes ρ, né? Tá? Aqui, ó, desculpe, estava meio fora de foco. Então 1 vezes 10, 10.
1 vezes Rho, Rho, tá certo? Aqui, né, igual. Então a gente vai ter 1 vezes 10 vezes 1 é 10, tá certo? 10 vezes, né, 10 elevado a menos 6, tá certo? Aqui a gente tem, por especificação, né, encontrar o Rho. A gente tem o Rho é igual a 10 vezes 10 a menos 6, tá certo? Dividido, porque aqui tem um sinal de multiplicação, né? Lembra-se? Sinal de multiplicação, ele vai passar aqui dividindo. Então você vai ter aqui 10. Então o que vai acontecer? A gente vai cortar o 10. Né? 10 dividido por 10 vai dar 1. Tá certo? Então a resposta aqui, desculpe, não ficou sem espaço. Tá? Aqui vai ficar 1 vezes 10 a menos 6. Ou você pode escrever 10 a menos 6. Tá certo? Então aqui a gente vai ficar 10 a menos 6. Então aqui, especificamente, né, a gente tem também, né, a unidade, né, senão vai ficar errado, né? Lembre-se, qual é a unidade do Rho? Né? Na outra aula, né, ficou definido que a unidade do Rho seria ômega em metro. Tá aqui, ó, ômega em metro. Por exercício não ficar errado, né? Se você não colocar a unidade, tá errado. Tá ok? Então, isso aqui é mais um exemplinho sobre a resistência elétrica de segunda lei de Ohms.